Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso. Nessa aula a gente vai trabalhar juntas essa peça, tá? Um vestido inspirado nesse modelo. E a gente vai começar ele aqui por baixo, ó, tá? Ele começa aqui por baixo, a gente sobe, faz toda essa parte, aumentando para o quadril, diminuindo para a cintura, aumentando ali para o busto, tá? Depois de finalizada toda essa parte de cima, a gente vem trabalhando aqui, ó, esse barradinho, né, que dá um charme todo especial para nossa peça, ele é bem diferente, tá? Então, basicamente é assim que a gente vai trabalhar essa peça, tá? Eu vou estar colocando para vocês as cores que eu vou estar utilizando. Eu vou estar utilizando basicamente sobrinhas de fios, que eu já utilizei em outras peças, né? Toda crocheteira aí tem sobrinhas de fios. E a gente vai aproveitar para utilizar nessa peça aqui. Se você quiser trabalhar com um fio só, uma cor só, também dá certo, né? Também fica bonito, tá? Eu vou estar utilizando sobrinhas de Clea Mil, vou usar fio duplo e de Anne, né? Eu sempre falo para vocês que eu não gosto de trabalhar com fio Anne, mas como ele vai ser misturado com Clea Mil, vou utilizar também Clea 5, então ele vai... fica melhor, né? Do que fazer uma peça toda com Anne, ela cede, ela desbota, enfim. Mas como é misturado com outros fios, até que vai, né? Então, vou utilizar sobrinhas de Anne, de Clea 1000 e de Clea 5, tá bom? Eu vou utilizar, pessoal, a agulha 2.0 milímetros, essa aqui, né? Que é o meu xodózinho, gosto muito dela. E outra coisa, posso fazer com outros fios, né? Muitas meninas me perguntam, professora, posso fazer com charme? Pode. Posso fazer com fio de polipropileno? Pode também, tá? Você pode estar utilizando, é o que eu sempre falo, o fio da preferência de vocês, tá? Não se prendam à marca que eu estou utilizando, aos fios que eu estou utilizando. Vou estar colocando a numeração das cores aqui para vocês, né, para facilitar. Não vou mostrar uma a uma, a não ser na hora que eu estiver, né, trabalhando com elas, porque são sobrinhas, já são fios abertos e tá numa sacolinha aqui do lado. Aí, à medida que eu for precisando, eu vou pegando e vou fazendo junto com vocês, tá? Outro detalhe importante, pessoal. Vou mostrar aqui algumas fotos diferentes do mesmo vestido, para vocês verem como as cores, elas variam um pouquinho. Mas eu vou me basear, né, eu me baseei para falar as cores para vocês, nessa foto aqui, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui outras fotos dele. Nessa foto aqui, por exemplo, olha como muda, né? O verde, ó, ele não parece mais aquele verde bebê, tá vendo? Então, muda um pouquinho, isso serve até para ajudar vocês aí a escolherem outras cores. Muito importante isso. Professora, posso usar outras combinações de cores? Claro, pessoal, com certeza. Você pode usar aí várias tabelas de cores para confeccionar teu vestido. Não necessariamente precisa ser com 9 cores, você pode fazer com menos cores, tá? Então, fica aí mesmo ao seu gosto, ao que você achar melhor, as cores que você tiver aí também, né? De repente você tem sobrinhas de outras cores, mas que elas dão certo entre si ali, né? Elas combinam, ou mesmo que não combinem, mas elas formam um colorido bonito, você pode sim estar utilizando, tá? Ó, tá vendo essa outra foto? Mesmo vestido, mas aqui a moça, ela utilizou um filtro do Instagram que acabou mudando, né, a tonalidade das cores. Tá? Aqui, ó, tá vendo o verde? Ele parece bem mais com o verde bebê, né? Então, às vezes muda um pouquinho por causa do filtro e tudo mais, tá? Mas aí eu vou me basear, ó, por essa foto aqui, tá bom? Sobre a quantidade de fio. Como eu vou estar utilizando sobrinhas, não vai ter como eu falar de certeza o quanto de fio eu utilizei. Mas a gente sempre usa uma regra geral, né? Para mais ou menos todos os modelos. Tem modelos que o ponto ele é mais elaborado, ele acaba pegando mais linha, mas esses são casos à parte. No geral, para um tamanho P, você faz com 2.000 metros de fio, você faz um vestido. Para um tamanho M, 2.500. Para um tamanho G, talvez até uns 3.000 metros, tá? Então, para quem vai fazer colorido, pode comprar um novelo de cada cor que tá tranquilo, tá? Não precisa se preocupar muito com a quantidade se você for fazer colorido, porque vai passar, né, da quantidade total, né? Se você comprar um novelo de cada cor, tá ótimo, vai dar e vai sobrar, tá? Mas se você quiser fazer de uma cor só, é aquela regrinha, tamanho P, compra 2.000 metros,
tamanho M compra 2.500 e tamanho G pode comprar 3.000 metros, tá? Mesmo que sobre um pouquinho, mas é melhor sobrar do que faltar e você depois não encontrar do mesmo fio, do mesmo lote e tudo mais, tá? Outra coisa, as meninas me perguntaram se pode fazer uma manguinha aqui, né? Eu falei que pode, inclusive eu vou ensinar, né, uma aula bônus no final do curso a fazer a manguinha, né? Porque eu também gosto de utilizar apenas vestido de manga, né? Então eu vou estar colocando esse bônus no final da aula para vocês, né? Ensinando a fazer uma manguinha bem simples aqui, tá? Pra gente ter as duas opções, né? Tanto para quem gosta de usar de alça, vai poder usar, e quem gosta de vestido com manguinha também vai ter essa opção, tá bom? Agora sobre as medidas que nós vamos precisar para confeccionar o nosso vestido. São aquelas medidas básicas, né, de quadril, de cintura, busto, tá? Vamos precisar também aqui da medida da cava, tá? Que vai ser a medida dessa alcinha que a gente vai fazer. A medida ali do decote, que na verdade vai ser a mesma medida da cava, tá? Porque aqui a gente tem... Vai ser um pouquinho mais baixo por causa dessa fenda, né? Dessa abertura que a gente tem, esse transpassado. Mas isso é um efeito que a gente faz meio que depois, né? Não é aqui nos pontos, entende? Então, ele basicamente vai ser da mesma altura ali da cava, tá? O meio que o decote aqui, ó, ele é reto. Ele só diminui um pouquinho por causa dessa abertura, né? Que aqui no centro acaba ficando um pouco mais baixo. Mas são essas as medidas que a gente vai precisar. Também de comprimento total do vestido, tá? E se surgir alguma outra que eu ver que é necessário, eu falo pra vocês no decorrer da aula. Pra quem tá fazendo pra outra pessoa, né, uma encomenda, por exemplo, é bom também ter as medidas aqui até o quadril, né, do ombro até o quadril, do ombro à cintura e do ombro ao busto, tá? Pra você saber ali certinho que momento você vai ter que aumentar e tudo mais. Porque assim, pessoal, eu passo aqui pra vocês como fazer, mas eu sempre falo, algumas coisas podem variar de acordo com o fio que você está utilizando, de acordo com a agulha que você está utilizando, de acordo com a sua tensão do ponto, tá? Então, por exemplo, aqui no vestido a gente tem, sei lá, X carreiras até chegar na altura do quadril. Mas aí você está utilizando um fio mais fino, você está utilizando, seu ponto é mais apertado, uma agulha menor. Daí você faz aquela quantidade de carreiras e não chega no mesmo tamanho do meu, por exemplo, né? Então aí você precisa continuar repetindo ali os pontos, fazer mais carreiras para chegar na altura do quadril, né? Então a gente tem que ficar atenta a essas coisas, porque pode variar um pouquinho, né? Nada assim muito difícil, não se preocupem com relação a isso, né? Para tudo tem um jeito, mas é só para avisar mesmo vocês que de repente pode não dar certinho com o meu que eu tô fazendo, por causa de todos esses fatores, tá? Mas é bem tranquilo de adaptar, é bem tranquilo para fazer mais carreiras se for preciso, tá? Não precisa vocês ficarem preocupadas com isso, né? Ah, não vou dar conta. Você vai dar conta sim. Esse é um vestido simples, com todo o passo a passo, todas as dicas que eu vou dar para vocês, com certeza vocês vão conseguir fazer, tá? E qualquer dúvida, vocês podem estar colocando lá no grupo da aula, que eu e as outras alunas podem estar ajudando, tá? Essa troca de experiências ali é muito importante, é muito enriquecedora, tá bom? Então, pessoal, eu vou começar aqui por esse barradinho, ó, que eu considerei um vermelho, né? Um vermelho, assim, coral. Pode ser até um rosa também, tem rosas que se aproximam um pouquinho dessa cor, né? Mas eu tinha o vermelho ali, e aí eu vou utilizar ele mesmo, tá? Aqui no vídeo muda um pouquinho a cor, tá? Daqui eu tô vendo aqui no celular. Mas aí eu vou mandar essas fotos lá no grupo, que aí vocês vão ver direitinho a questão das cores, tá? Outra dúvida, pessoal, que as meninas me mandaram foi a seguinte: professora, eu tenho sobrinhas de fios, mas de fios diferentes, né? De espessuras diferentes. Por exemplo, eu tenho Anne, eu tenho Charme, eu tenho um outro fio e tal. Posso misturar fios de espessuras diferentes, né? Um Charme e um Anne? Eu falei, pode, tá? Só que você vai ter que saber ajustar ali um pouquinho o ponto. Como assim? Se você começar, por exemplo, com o Charme, que é um pouquinho mais grosso. Aí, quando você for mudar de cor, você passar para o Anne,
né? O que que acontece? Se você fizer ali com a mesma agulha, a mesma tensão do ponto, essa parte que você está fazendo com o fio mais fino, ela vai ficar menor. E a parte que você está fazendo com o fio mais grosso vai ficar maior, né? É a tendência natural. Então, o que que você deve fazer para compensar isso, né? Então, vamos lá, o nosso exemplo. Começou com a Charme, que é mais grossa, tá utilizando uma agulha. Por exemplo, a 2,5. Começou com a Charme, utilizando a 2,5. Depois, quando for mudar de cor, você vai passar para a Anne, que é um pouquinho mais fina, tá? Aí, você pode tentar fazer o pontinho um pouco mais folgadinho. Quando eu falo folgado, não é para ele ficar feio, né? Folgadão, assim, é só para você deixar ele mais soltinho, para ele acompanhar o tamanho dos pontos de baixo que foram feitos com a Charme, com a linha mais grossa, entendeu? Daí você continua com a mesma agulha ali. Ou se você achar melhor, pode até aumentar um pouquinho o número da agulha, para facilitar ali essa questão de aumentar, de deixar o ponto do mesmo tamanho dos pontinhos de baixo. Tá? Então, você pode sim misturar esses fios de espessura um pouquinho diferentes, mas você tem que ter esse cuidado, né? Senão a tua peça ela vai ficar aqui, ó, um tamanho, depois diminui, depois aumenta, depois diminui, vai ficar estranho, né? Então, a gente tem que compensar aí essa diferença na espessura do fio com a agulha, né? Aumentando um pouquinho o número da agulha, ou se você conseguir, apenas ali ajustando a tensão do teu ponto para que o ponto ele fique do tamanho do ponto que foi feito com a agulha um pouquinho mais grossa, tá? Então, respeitado aí essas regrinhas, né, essas dicas, vocês conseguem sim perfeitamente misturar fios. Inclusive, eu também vou fazer isso, tá? Eu vou utilizar Clea 1000 dupla e Anne, que são basicamente a mesma espessura, mas também vou utilizar um fio um pouco mais fino, que é o Clea 5. E não vou utilizar ele duplo, vou utilizar ele fio único. Então, aí eu vou ter que ter aquele jogo de cintura para deixar o meu pontinho um pouco maior, né, do que naturalmente ele ficaria, para ele poder acompanhar os pontos dos fios que são um pouquinho mais grossos, tá bom? Então, nós vamos começar com o vermelho. E a gente vai trabalhar como se fossem elos, tá? De correntinhas e ponto alto. Então, nós vamos começar trabalhando ali 3 correntinhas e um ponto alto na primeira correntinha. Ó, tá vendo que formou um elozinho aqui, ó? Aí a gente repete 3 correntinhas e um ponto alto na primeira correntinha das 3. 3 correntinhas e um ponto alto na primeira correntinha das 3, tá? Vou fazer aqui mais uma vez. 3 correntinhas, um ponto alto na primeira correntinha. Daí, pessoal, a gente vai fazer repetições de 4, eu vou chamar de bloquinhos, tá? Repetições de 4 bloquinhos desse, tá? O nosso ponto, ele exige isso. Então, a gente vai repetir esse ponto, ó, sempre de 4 em 4 repetições, tá? Até a gente atingir a medida do quadril menos de 5 a 8 centímetros. Tá? Como assim, professora? Você vai pegar a medida do seu quadril, no meu caso é 85 centímetros, tá? Então, eu pego ali o 85, tiro 5 centímetros, tá? Se o seu ponto ele for mais folgado, ou então a sua diferença de quadril ali para as pernas for muito grande, você pode tirar até uns 8 centímetros. Eu vou explicar melhor mostrando aqui na foto. Olha só, a gente tá começando aqui, tá vendo? Então, a gente vai pegar a medida do quadril e vamos descontar 5 centímetros. Por quê? Porque se a gente fizer já da medida do quadril, aqui embaixo vai ficar muito largo, né? Aqui não pode ficar nem exatamente do tamanho do quadril, senão pode ficar muito largo, e nem pequeno demais, senão vai dificultar ali na hora que você for caminhar, né? Então, a gente pega a medida do quadril, tira de 5 a 8 centímetros. Repetindo, se a tua medida do quadril, né, a diferença aqui da medida do quadril para a medida das pernas for muito grande, né, porque a gente sabe que cada uma tem um tipo de corpo diferente, né? Então, se essa diferença aqui for muito grande, você pode tirar até uns 8, no máximo 10 centímetros, tá? Não passa disso porque pode dar problema depois. Na hora que você for fazer os aumentos aqui do quadril, você vai precisar aumentar muito.
Então, a regrinha é essa. Pega a tua medida do quadril, tira de 5 a 8 centímetros, daí tu vai fazer o teu cordãozinho de 4 em 4 até chegar nessa medida, né? Que é a medida do quadril menos 5 ou 8 centímetros, tá bom? Aí eu vou fazer aqui o meu cordão, seguindo essa mesma regrinha que eu passei pra vocês. Se vocês quiserem, uma outra forma de fazer, vocês podem tirar essa medida aqui, ó. Tá? Pega aí a tua fita métrica, que é indispensável, né, para o nosso projeto. Daí você fica em pé ali e tal, e pega essa medida aqui das pernas, tá? Mas não pega ela muito apertada, porque depois como que você vai andar, né? Não vai ter como. Então, pega essa medida mais frouxinha, né, mais soltinha, para o teu vestido ter um caimento melhor ali quando você for andar e tudo mais. Tá? Mas para quem não quiser, essa regrinha também dá super certo. Pega a medida do quadril, diminui de 5 a 8 centímetros, tá? Tô repetindo muito, mas é para frisar bem isso, para que vocês entendam, porque é o ponto inicial, né, da nossa peça, tá? Então, vou fazer aqui o meu cordão e já volto com vocês. Então, meninas, terminei aqui, tá? As minhas argolinhas. Eu fiz um total de 60 bloquinhos, né, repetiçõezinhas dessa, né, que são múltiplas de 4. E eu tenho duas coisas para falar para vocês. No caso de quem quer um vestido mais soltinho ali nas pernas, Débora, eu não gosto de vestido muito modelado. Tem como fazer ele mais soltinho? Tem, tá? É só você pegar ali a sua medida do quadril e já usar ela lá embaixo. Não precisa diminuir ali os 5 a 8 centímetros que eu falei. Daí ele vai ficar mais soltinho nas pernas, aí ele não vai ficar ali mais modeladinho, tá? Outra coisa, alguém pode estar se perguntando, poxa, mas ela não vai dizer pra gente diminuir ali a questão de que a linha vai ceder e tudo mais. Não, pessoal, nesse caso não, tá? Quando que a gente faz isso? Quando a gente começa o trabalho com correntinhas e depois vai trabalhar uma carreira de ponto alto, aí sim a gente tem que diminuir a quantidade que a linha vai ceder, tá? Porque você começa ali com correntinhas, e aí sempre que você vai fazer ali o ponto alto, a gente tem alguns truquezinhos para minimizar isso. Mas no geral, quando a gente vai fazer ali a primeira carreira em pontos altos, ela cresce demais. Ela fica bem maior do que a correntinha inicial. Por isso que nesses casos a gente tem que diminuir a correntinha inicial, porque depois ele vai ficar maior. Mas nesse caso aqui que a gente está começando com os bloquinhos, não precisa, tá? Porque a nossa peça, o nosso ponto, ele já vai seguir reto, ele não vai ter esse problema de aumentar, tá? Então é isso, né? Eram essas duas considerações que eu tinha para dar para vocês, né? Esses dois detalhes. E aí, feita aqui a correntinha, né? O cordãozinho inicial, que na verdade não são correntinhas, a gente vai fechar eles em círculo, tá? Então, ó, a gente passa aqui a mão, sempre deixando a barriguinha dele aqui para baixo, tá vendo, ó? Essa parte reta você deixa para cima. Aí você faz isso até chegar no final para ele não ficar torcido. Aí você faz isso, ó. Ó, tá vendo que agora a barriguinha tá pra cima? Os dois, né? Do início e do final. Aí você faz aqui, ó, um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Pronto. O início do nosso vestido aqui já tá ok. Aqui eu fiquei com 80 centímetros, né? 40 assim dobrado, de um lado a outro. E o meu quadril é de 85, tá? Agora a gente vai fazer mais um ponto baixíssimo, ó, pra chegar aqui dentro dessa argolinha. Então, faço aqui o ponto baixíssimo. Vou subir 4 correntinhas, porque nós vamos trabalhar um ponto alto alongado. Para quem não conhece o ponto alto alongado, ó, a gente faz apenas uma laçada na agulha, vem no mesmo lugar, e ao invés de tirar as duas laçadas assim, ó, eu vou tirar uma só, tá? Então, faço a laçada, passo na agulha, né? Aí, ó, eu tiro uma laçadinha só, tiro duas e tiro duas. Assim, o nosso ponto, ele fica maior, tá? Faço uma correntinha de separação, venho aqui, ó, no próximo grupinho, tá vendo, ó? Entre um pontinho e outro, ó, fica tipo uma argolinha. Daí, eu faço um ponto alto alongado, tirando uma laçada, duas e duas. E mais um ponto alto alongado no mesmo lugar. Olha só. Faço uma correntinha de separação no próximo grupinho,
faço 2 pontos altos alongados. E a nossa carreira, ela vai ser toda dessa forma, trabalhada aí com 2 pontos altos alongados na argolinha, né? E uma correntinha de espaço entre um grupinho de 2 pontos altos e outro, tá? Então, a gente vai repetir isso daqui por toda a nossa carreira. Prontinho, pessoal, terminei a carreira. E agora, a gente vai começar a próxima carreira, né? Eu fiz um ponto baixíssimo aqui, ó, na quarta correntinha. Agora, eu faço aqui mais 2 pontos baixíssimos, ó. Um aqui no próximo ponto alto, um no espaço de correntinhas à frente. Eu faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto, 3 correntinhas, um ponto baixo no espacinho de correntinhas à frente. Então, olha só, a gente fica aqui com uma argolinha. Faço 3 correntinhas, um ponto baixo no espacinho à frente. 3 correntinhas, um ponto baixo no espacinho à frente. E assim a gente vai trabalhando até completar toda a nossa carreira. Então, pessoal, terminei a carreirinha de argolas, olha só. Vou fazer aqui o ponto baixíssimo de finalização, ó, depois das 3 correntinhas, eu venho no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Faço mais um ponto baixíssimo dentro da argolinha frente. E agora eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, laço o fio 3 vezes, tá? Que a gente vai fazer um ponto alto triplo. Aí eu venho aqui, ó, e faço o meu pontinho. Tá vendo, ó? Fiz um ponto alto triplo. Faço uma correntinha de separação, te aconselho a não fazer essa correntinha apertada, pode fazê-la mais folgadinha. Aí, laço o fio 3 vezes, venho na próxima argolinha, ó, e trabalho 2 pontos altos triplos. Olha só. Uma correntinha de espaço, faz ela folgadinha. Na próxima argolinha, trabalho 2 pontos altos triplos. Opa. Olha só. E assim a gente vai trabalhando, tá? Por toda a nossa carreira, fazendo aí para cada argolinha um conjunto de 2 pontos altos triplos. E uma correntinha de separação entre os grupinhos, tá? Vou fazer toda a minha carreira, no final eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei a carreirinha de pontos altos triplos. Fazendo aqui um ponto baixíssimo, ó, na sexta correntinha, né? Daí, eu faço aqui mais um ponto baixíssimo no próximo ponto e um ponto baixíssimo no espaço da correntinha à frente. Agora, eu faço uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. E a gente vai trabalhar, ó, essa mesma argolinha aqui, tá vendo, ó? Então, eu faço 3 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço. 3 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço. 3 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço. E assim a gente vai fazendo até completar toda a carreira. Carreira finalizada com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, pessoal, a gente faz aqui uma correntinha, vamos puxar o fio e cortar, porque a gente vai trocar de cor, tá? Nesse trabalho, pessoal, a gente não vai conseguir ir caminhando com os fios aqui no início e final da carreira, porque não são poucas cores, são muitas e toda hora a gente vai estar trocando. Então, tem que cortar mesmo, tá? É sempre aí, nesses casos, né, que são muitas cores, é sempre a melhor opção, porque senão vai ficar um emaranhado de fios e novelos juntos aqui para você estar manuseando, é mais complicado. Agora, eu vou utilizar essa corzinha aqui, tá? Que também é uma sobrinha de Anne. No tempo que eu fazia sapatinhos para bebê, eu comecei no crochê, eu retornei, né, no crochê, fazendo sapatinhos, e aí eu acabei ficando ali com muitas sobrinhas de Anne, né? E essa aqui é uma delas. Então, vamos lá. Para começar a próxima carreira, eu vou colocar um ponto baixo aqui, ó, na argolinha, tá? E aí, eu vou fazer mais 3 pontos, 3 correntinhas. Laço o fio 2 vezes e no mesmo lugar
eu faço um ponto alto duplo. Olha só. Deixa eles bem juntinhos assim, ó, para o acabamento ficar melhor, porque se eles ficarem separados, ó, vai ficar feio, tá? Então, tenta deixar eles bem juntinhos. Faz uma correntinha de separação, laça o fio 2 vezes e na próxima argolinha você coloca 2 pontos altos duplos. Uma correntinha de espaço, tá? Não precisa fazer a correntinha apertada. Venho na próxima argolinha e coloco 2 pontos altos duplos. E assim vamos fazendo até completar toda a nossa carreira. Prontinho, pessoal, eu terminei aqui a carreirinha, ó, de pontos altos duplos e fiz também uma carreira de argolinhas, igual essa aqui, ó, que a gente fez aqui embaixo, tá vendo? Com 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Então, para adiantar, já trabalhei também essa carreira, que aí vocês já sabem trabalhar, então a gente dá aquela adiantada legal na peça, tá? Então, olha só, depois dessa carreirinha, eu fiz ali normalmente, ó, pontos baixíssimos até aqui, uma correntinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, e assim fiz por toda a carreira até finalizar, tá? Daí agora a gente vai mudar de cor novamente, né? Então, eu faço aqui uma correntinha, puxo o meu fio e posso cortar, porque agora a gente vai começar a trabalhar com o nosso azul royal, tá? A gente vai pegar, vou pegar aqui o meu, ó, como que ele tá. Eu já havia começado uma peça com ele e aí tive que desmanchar, né? Aí eu já desmanchei com os 2 fios de Clea Mil, ó, juntinhos, tá? Então, vou utilizar ele duplo, tá joia? Daí, nós vamos fazer uma carreirinha toda de pontos altos triplos, ó. Igual essa daqui em vermelho que a gente já trabalhou. Tá vendo, ó? Essa carreirinha aqui, a gente vai fazer uma idêntica a ela, só que agora no azul, tá? Então, eu venho aqui, ó, pode ser nessa argolinha aqui, ó, a última que eu fiz. Aí, eu trabalho um ponto baixo e faço mais 5 correntinhas para dar altura, ó. 2, 3, 4, 5. Laço o fio 3 vezes e trabalho aqui um ponto alto triplo. Olha só. Deixo eles bem juntinhos também. Aí, eu faço uma correntinha de espaço, laço o fio 3 vezes, venho aqui na argolinha à frente e trabalho um ponto alto triplo e novamente mais um ponto alto triplo. Então, é a mesma carreira que a gente já trabalhou lá embaixo, tá? Volto com vocês já com essa carreirinha finalizada. Carreirinha de pontos altos triplos finalizada, pessoal, com ponto baixíssimo na correntinha. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, puxar o nosso fio e cortar, porque a gente já vai mudar de cor novamente, tá? Então, nessa peça, a gente vai ter muito corta-corta de fio, tá? Mas é necessário pra gente fazer as mudanças de cores. Agora, eu vou estar utilizando aqui o fio Clea Mil duplo também, né? Nessa cor verde bebê. E a gente vai estar fazendo, ó, essa carreirinha aqui, ó, de argolinhas, tá? Só que a gente já vai fazer no verde, ao invés de fazer no azul. Então, eu pego aqui, ó, no espaço da correntinha, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, no espacinho à frente, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo no espaço à frente. 3 correntinhas, um ponto baixo no espacinho de uma correntinha à frente. Terminada essa carreira, eu volto com vocês. Terminei, pessoal, a carreira de argolinhas, olha só, com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Daí, eu faço mais um ponto baixíssimo aqui dentro da argola. Vou subir 4 correntinhas e fazer um ponto alto duplo, tá? Uma correntinha de espaço, venho na próxima argola e coloco 2 pontos altos duplos. Faço uma correntinha de espaço, na próxima argola 2 pontos altos duplos. Aí, eu vou fazer isso por toda a carreira. Já volto com vocês com essa carreirinha pronta. Prontinho, meninas, terminei a carreira. Fiz um ponto baixíssimo na 4ª correntinha. E agora, eu vou fazer uma correntinha e cortar o meu fio, porque a gente
já vai mudar de fio. Só que eu já vou finalizar essa aula por aqui também, porque eu sei que vocês estão ansiosas para receber logo a aula 1, né, para iniciar. Então, geralmente, a aula 1, ela é mais curtinha, assim, em questão do próprio trabalho, né, que a gente está fazendo, porque eu tenho que dar ali todas as instruções iniciais, falar sobre fio, sobre quantidade, sobre medidas, né, dar todo o direcionamento inicial para vocês, tá? Mas aí eu vou ver se eu consigo gravar ainda mais uma aula dessa peça essa semana para liberar para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida aí pode colocar lá no grupo. Um forte abraço e a gente se encontra na próxima aula.